que se entende por gestão de negócios? O tema principal deste estudo é o que se entende por gestão de negócios. Gestão de negócios é a administração de um bem particular por uma pessoa desconhecida, sem autorização prévia e nem conhecimento do proprietário. O gestor de negócios alheio gere o bem de outrem com interesse presumido do dono do negócio. No que se refere ao termo gestão de negócios, pode ser bem móvel e imóvel. A pessoa desconhecida que administra o bem alheio sem conhecimento e autorização do proprietário é chamado de gestor de negócios. O dono de um bem manuseado por uma pessoa desconhecida é conhecido como o dono do negócio. O objeto desse estudo é a gestão de negócios, incluindo sua importância para a sociedade e as limitações que lhes são impostas pelo Código Civil. A relevância deste estudo é imensurável, mas dentre elas destaca-se que quem administra um bem alheio sem autorização deve estar ciente de seus limites para não exagerar e se prejudicar ao tentar ajudar. O entendimento sobre gestão de negócios. A princípio, o tema gestão de negócios está previsto nos artigos 861 ou 875 do Código Civil. Significa gerir, cuidar, tomar conta, administrar. Quando se trata de um negócio de outra pessoa. Para se administrar um negócio de um terceiro, por norma, precisa-se estar autorizado por meio de uma procuração, que é o instrumento de contrato de mandato. A palavra negócio está em sentido amplo, porém pode significar apenas gerir um bem imóvel. Ademais, um terceiro pode ser um gestor sem autorização do interessado, que seria o dono do negócio, intervindo no negócio alheio. No artigo 861 do Código Civil, assevera que aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigindo o negócio, seguindo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas por quem tratar. Por que alguém desejaria tomar conta do negócio alheio? Por exemplo, supondo que Mévio mora ao lado de um terreno abandonado, onde o dono nunca aparece. Mévio toma conta do terreno baldio ao lado de sua residência para evitar doenças, matos. Por isso, ele coloca a cerca para evitar que joguem lixo. Quando isso acontece, a pessoa que assume a gestão de negócio deve fazê-lo de maneira consciente com os supostos interesses do proprietário. Nesse sentido, o gestor de negócio fica responsável tanto pelo titular, a quem deve prestar contas, como em relação a outras pessoas que celebrarem negócio. Para essa gestão, no caso de Mévio, o vizinho que cuida do terreno baldio de outra pessoa, ele também contratou um empreiteiro para erguer uma cerca de madeira com arames. Assim, apesar de não ser proprietário do terreno, Mévio assume a responsabilidade financeira pelo serviço solicitado e será obrigado a pagar por isso. Mas depois disso, Mévio deve prestar contas ao dono do negócio, do terreno, que poderá recuperar todas as despesas incorridas pela ação, desde que estejam nas restrições legais impostas pelo Código Civil. Os requisitos para identificar a gestão de negócio. Em primeiro lugar, deverá ter o desconhecimento da gestão pelo dono do negócio. Depois que tenha espontaneidade da intervenção. Não poderá haver um ajuste prévio entre as partes. O terceiro requisito é que o negócio deve ser de outra pessoa. Por conseguinte, o gestor atua no interesse da outra pessoa, ou seja, do dono do negócio, e não interesse próprio. A quinta exigência é que a gestão deve ter utilidade. A gestão deve ter utilidade. O sexto requisito assevera que deverá conter o propósito de obrigar o dono do negócio a reembolsar o que foi gasto. O gestor deve comunicar ao dono do negócio, assim que é possível, que assumiu a gestão do seu negócio espontaneamente. O gestor deve comunicar ao dono do negócio, assim que é possível, que assumiu a gestão de seu negócio espontaneamente. No entanto, em situações graves de perigo, em que pode haver danos, pode ser possível
possível tomar as medidas necessárias para proteger o negócio alheio, o patrimônio alheio, o bem alheio, mesmo sem o conhecimento do proprietário. Só mais tarde, tendo em conta os interesses do proprietário, é que o gestor do negócio responderá. Nessa situação, o administrador, que é o gestor de negócios, deve realizar apenas o necessário para preservar o patrimônio alheio, algo que o proprietário provavelmente faria também, se estivesse presente, até retomar a posse do seu bem. Morte do dono do negócio. Morte do dono do negócio. Além disso, é possível que o proprietário, o dono do negócio, morra enquanto o negócio está sendo gerenciado. Neste cenário, o gestor de negócio deve aguardar as instruções dos herdeiros. Quando a gestão de negócio se transforma em contrato de mandato, o dono do negócio deve inicialmente desconhecer o gestor de negócios, pois se estiver ciente e concordar, a gestão espontânea deixa de ser uma gestão de negócios e será um contrato de mandato, que também pode ser de natureza tácita ou obrigatória. Consoante o artigo 873 do Código Civil, a homologação, ou seja, a aceitação pura e simples do titular, que é o dono do negócio, aplica-se retroativamente ao dia do início da gestão do negócio. Isso produz todos os efeitos jurídicos de um contrato de mandato e toma as regras do mandato, sendo especificamente previsto no Código Civil. O que acontece quando o dono do negócio não concordar com a gestão de negócios? Se o dono do negócio não concordar inicialmente com a ação tomada por outra pessoa, a discordância deve ter fundamento. A discordância dele deve ter fundamento e não pode ser apenas um capricho. O gestor de negócios é responsável pelo realizado quando for possível supor que o proprietário do imóvel não aprova a gestão de sua propriedade por terceiro, uma vez que a ação seria considerada ilegal, porque foi realizado contra a vontade do proprietário. Prejuízos na gestão de negócios. Consoante o artigo 862 do Código Civil, o gestor de negócios pode responder por quaisquer incidentes afortunados, casos fortuitos, que venham ocorrer independentemente de suas ações. Se as ações do gestor de negócios resultarem em mais perdas do que ganhos, ele será obrigado a restaurar a situação dos bens como era anteriormente, a critério do dono do negócio, ou pagar a diferença entre perdas e ganhos. A título de ilustração do que foi dito anteriormente, suponha que a ação do gestor de negócios resultou em um benefício de R$1.000, mais uma perda de R$2.500. Neste caso hipotético, o proprietário do patrimônio terá duas opções. A opção de optar por desfazer tudo o que foi feito e voltar como as coisas eram, ou pode optar por manter o benefício. No entanto, o gestor do bem alheio precisará restituir a diferença. Neste exemplo, seria de R$1.500, porque o prejuízo foi de R$2.500. No que tange o artigo 862 do Código Civil, convém sublinhar o texto que diz que quando a gestão de negócios foi iniciada, isso quer dizer desde o momento do início. O proprietário tem o direito de se opor a quaisquer atividades ilegais realizadas em sua propriedade. Mas se o dono do negócio só manifestou seu desacordo após algumas ações tomadas pelo gestor de negócios, nesse caso, as ações ilegais continuarão até que o proprietário do negócio expresse sua total oposição. Os atos anteriores praticados pelo gestor de negócios, aceitos pelo dono do negócio, seguirão as regras da gestão de negócios do Código Civil. Responsabilidade do gestor de negócios. Em circunstâncias específicas, a responsabilidade do gestor do negócio será exigida de antemão quando o dono do negócio não concordar com a gestão do seu patrimônio por um terceiro. Os atos serão tidos como ilícitos e o gestor do negócio responderá por todos os danos causados à propriedade alheia, inclusive os decorrentes de casos fortuitos. Conforme o artigo 862 do Código Civil, o gestor de negócios pode demonstrar, ou seja, pode provar que o caso fortuito ocorreria em sua
totalidade sem o seu envolvimento. O gestor de negócios é responsável pelos danos que forem utilizadas práticas de risco, ainda que sejam habituais para o proprietário do negócio ou quando utilizadas para promover interesses próprios do gestor de negócios. Além disso, mesmo em prejuízo ao patrimônio alheio causados por causa fortuita, segundo o artigo 868 do Código Civil. A terceira circunstância ocorrerá quando o gestor de negócios agir com culpa. Neste caso, será responsabilizado, mesmo que os seus atos sejam lícitos. Também, o gestor fica obrigado a ressarcir os prejuízos que causar, mas, nesse caso, ele não responde por casos fortuitos, conforme está expresso no artigo do Código Civil. O gestor é obrigado a reparar os danos que causar por culpa, embora, neste caso, não faça em circunstâncias excepcionais, ou seja, no caso fortuito. Substituto do gestor de negócio. Substituto do gestor de negócios. Na quarta circunstância, quando o gestor utilizar substituto, responderá pelos danos causados por aquele substituto, independentemente de haver ou não culpabilidade comprovada, conforme dispõe o artigo 867 do Código Civil. Além disso, o artigo 867 do Código Civil prevê que, quando houver múltiplos administradores, ou seja, gestores de negócios, sua responsabilidade será solidária, desde que a gestão do negócio esteja ligada ao gestor e ao proprietário do negócio. Eles serão considerados sócios. Nessa situação, as obrigações do dono do negócio ficam restritas aos benefícios obtidos por meio do administrador do negócio. Gestão de negócios com êxito. Gestão de negócios com êxito. Ocorre uma gestão de negócios com êxito quando acontecer regularmente, seguindo as regras do Código Civil. Além disso, o gestor de negócios não pode exceder a sua administração. Ainda mais, o dono do negócio tem o dever de assumir as obrigações contraídas em seu nome. Adicionalmente, o gestor do negócio tem o direito de ser ressarcido por dinheiro gasto em despesas necessárias e úteis com propriedade alheia, além do reembolso do eventual prejuízo que tenha sofrido. Quais as consequências de uma gestão arriscada? Quando o gestor fizer operações arriscadas, só irá receber o reembolso das despesas financeiras, pelas despesas necessárias ou prejuízo sofrido, mas não receberá pelas despesas úteis. O gestor não será indenizado pelas despesas excepcionais desnecessárias que não forem do interesse do dono. Haja vista que a indenização não deverá exceder as vantagens obtidas com a gestão. Mesmo que o gestor cometa o erro de prestar contas a alguém que não é proprietário e pedir o reembolso de seus serviços, ainda assim tem o direito de ser reembolsado. Duas disposições específicas trazidas pelo Código Civil. Em se tratando de dívida alimentar, se um terceiro realizar o pagamento no lugar do devedor legítimo, o devedor é obrigado a ressarcir o terceiro, mesmo que não concorde com a ação. Se ocorrer um enterro, desde que todos sigam os costumes locais, é aceitável que um terceiro, ou seja, um gestor de negócios, pague o funeral. A pessoa que tinha a obrigação de fornecer alimentos em relação ao falecido, ou seja, pagar o funeral, pode ser responsável pelo pagamento das despesas do funeral realizadas pelo gestor de negócios por um terceiro, mesmo que o falecido não tenha deixado nenhum bem, ou seja, que não tenha espólio, que não tenha herança. No entanto, ficando comprovado que o terceiro, ou seja, que o gestor de negócio agiu caridosamente, ele não terá direito ao reembolso das despesas com o funeral. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. É importante rever os vídeos com frequência. A repetição leva à absorção do máximo de conhecimento possível. A repetição é a mãe de todos os dons. No próximo vídeo vamos tratar sobre enriquecimento sem causa, que estão nos artigos 884 a 886 do Código Civil. Vamos ficar por aqui, agradecemos a participação e até breve.